Em 1347, uma sombra mortal pairou sobre a Europa, vindos das rotas comerciais que cruzavam o Mar Negro e o Mediterrâneo. Os primeiros relatos da peste chegaram por meio de marinheiros genoveses que aportaram na Cilícia, a bordo de seus navios, não apenas mercadorias, mas também uma ameaça invisível e devastadora, a peste bubônica. Este seria o início de um dos capítulos mais sombrios da história europeia, um evento que mudaria profundamente o continente. A chegada da peste à Europa ocorreu pela cidade portuária de Messina. Os primeiros sinais da doença eram terríveis. Febres avassaladoras, dores insuportáveis e inchaços grotescos, chamados de bubões, que se formavam nas axilas, virilhas e pescoço. Os relatos contam sobre cadáveres empilhados nas ruas e o cheiro da morte permeando o ar. De Messina, a peste rapidamente alcançou outras cidades, como Veneza e Gênova, espalhando-se como fogo em palha seca. A velocidade com que a doença progredia e sua letalidade geravam um pânico sem precedentes. Estima-se que, em algumas localidades, até 60% da população sucumbiu. A propagação da peste foi facilitada por fatores sociais e econômicos. As cidades medievais eram densamente povoadas, com ruas estreitas, cheias de lixo e esgoto a céu aberto. Essas condições ofereciam um ambiente ideal para os ratos, hospedeiros das pulgas, que carregavam a bactéria Yersinia pestis. Além disso, o intenso comércio da época conectava cidades e regiões distantes, transformando mercadores, caravanas e navios em vetores da doença. A peste não respeitava fronteiras, atingindo ricos e pobres, nobres e camponeses. Contudo, as classes mais baixas, vivendo em condições miseráveis, foram as mais afetadas. O impacto da peste foi devastador. Entre 1347 e 1351, cerca de 25 a 50 milhões de pessoas morreram, o equivalente a 1/3 da população europeia. Em algumas áreas, como Florença, a mortalidade chegou a 70% da população. O colapso populacional foi tão severo que vilarejos inteiros foram abandonados e regiões inteiras ficaram desertas. A perda de mão de obra provocou uma crise econômica, com campos deixados sem cultivo e a produção agrícola em declínio. Isso levou a uma série de mudanças sociais, com os sobreviventes exigindo melhores salários e condições de trabalho, marcando o início de transformações que culminariam no fim do sistema feudal. A peste negra também teve um impacto profundo na mentalidade e na cultura da época. Sem uma explicação científica para a doença, as pessoas recorreram à religião e às superstições para compreender o que estava acontecendo. Muitos acreditavam que a peste era uma punição divina pelos pecados da humanidade. Procissões públicas de autoflagelação tornaram-se comuns, com grupos de penitentes viajando de cidade em cidade, clamando por perdão divino. Outros buscavam bodes expiatórios e os judeus foram frequentemente acusados de envenenar poços, resultando em massacres em várias regiões da Europa. A Igreja Católica, que deveria ser um pilar de apoio, mostrou-se incapaz de lidar com a escala de tragédia. Muitos clérigos
fugiram ou sucumbiram à doença, deixando os fiéis desamparados. Isso abalou a fé de muitos e alimentou um clima de desilusão. Por outro lado, a peste também inspirou uma nova percepção sobre a mortalidade. A ideia de que a vida era frágil e breve permeou a arte e a literatura, resultando em obras como as representações da Dança da Morte, que simbolizavam a inevitabilidade da morte para todas as classes sociais. A peste negra não foi um evento isolado. Outros surtos ocorreram ao longo dos séculos seguintes, como a peste de Londres em 1665, que matou cerca de 100 mil pessoas, ou o surto de Marsella em 1720, que resultou em 50 mil mortos. Cada novo surto relembrava a Europa de sua vulnerabilidade e da incapacidade das autoridades em controlar a doença. Algumas figuras notáveis também sucumbiram à peste durante o século XIV, como Giovanni Vallini, um cronista florentino que documentou a história de sua cidade. Seu relato da peste foi interrompido abruptamente por sua própria morte, em 1348. Além disso, a devastação causada pela peste contribuiu para o desenvolvimento de novas práticas de saúde pública. Em Veneza, surgiram os primeiros sistemas de quarentena, onde embarcações suspeitas eram isoladas por 40 dias antes de atracar. Médicos começaram a adotar vestimentas especiais, como as famosas máscaras de bico, acreditando que poderiam evitar a contaminação pelo ar ruim. Embora esses esforços fossem limitados pela falta de conhecimento científico, representaram os primeiros passos em direção ao controle de doenças infecciosas. Ao refletirmos sobre o período, é importante lembrar que a peste negra foi mais do que uma tragédia. Foi um ponto de inflexão que moldou a Europa de maneira profunda e duradoura. Ela expôs as falhas das estruturas sociais e políticas, mas também abriu caminho para mudanças significativas. Os sobreviventes enfrentaram um mundo transformado, onde as bases do sistema feudal estavam ruindo e onde novas ideias começaram a emergir. A peste negra não apenas dizimou populações, ela redefiniu o curso da história.